Já tem gente aí? Não, né? Já? Ah, sim, no chat não. Não? Quando entrar alguém, você me avisa que daí eu falo boa noite. Ah, será que vai? Acho que vai aparecer aqui no meu chat, né? A Sueli daqui a pouco vai entrar, daí você fala boa noite para ela, né? Tá certo. Ela já vai sentar lá com o celular. Não sei se tem alguém nos ouvindo, mas de qualquer maneira, é um dos assuntos que nós estávamos tratando. Ah, Maria Cecília acabou de entrar. Boa noite. Boa noite, Maria Cecília. Seja bem-vinda à nossa live dessa noite de sexta-feira. Pode ir, viu, Janira? Tem mais gente aí? Não, mas pode ir dando seus recados, porque tem muitas pessoas que entram, mas não Não fazem aparece? contato com a gente, né? Não Tá fazem contato, certo, né? Não tá escrevem certo. no chat, então nós não vamos saber. Tá Aí. bom. Hoje, 30 de outubro, mais uma live aqui do Irmã Francisca, agradecendo a participação de todos vocês. E lembrando que as nossas lives acontecem todas as segundas às 20 horas, às quinta às 14 horas, sexta-feira às 19 horas e aos domingos às 10 da manhã. Também temos o Evangelho, as lives do Evangelho, muito bacana para a gente estar meditando aí o Evangelho de Jesus, às terças-feiras às 19 horas, quartas às 19, quintas às 19 e sábado às 19. Lembrando que é sempre muito importante vocês estarem acessando, tá compartilhando, tá dando aquele like, né? Para a gente ir se melhorando, né? Esses temas que os nossos palestrantes trazem para a gente, sempre muito interessante, baseado na doutrina espírita, no evangelho, em bons livros, nos ajudam muito a seguir nessa caminhada de desafios aqui do planeta Terra. Sempre agregando ao nosso espírito mais conhecimento, mais discernimento, nos ajudando a despertar para essa vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? E hoje nós vamos ter um tema com o nosso amigo Vanderlei, que é o nosso palestrante, que será as diversas faces da caridade, né? Caridade, como dizia Chico, fora da caridade não há salvação. Então, vamos entender melhor a caridade para que possamos ser salvos, né, Vanderlei? Sem dúvida. É isso aí, pessoal. Então, eu queria falar para vocês também que hoje a gente vai ter a prece inicial. Daí a gente vai ter a palestra com o Vanderlei Porcel, as diversas faces da caridade. Depois, no finalzinho, quando ele terminar a palestra, nós vamos ter o passe à distância, vamos fazer juntos aqui o momento de receber, né, esses bálsamos divinos. As vibrações que nós faremos por nós e por todos aqueles que amamos, amigos, pelo planeta, pelos necessitados. E uma prece final para encerrarmos e aqueles recadinhos de sempre que vocês já devem estar bem acostumados. Mas que é bom sempre lembrar, né, Vanderlei? Sempre é bom. É isso aí. Às vezes pode ter alguém pela primeira vez também, né? Sempre é possível isso, né? É isso aí. Aí é bom que a gente fala, né, dos recados e as pessoas daquele cliquezinho. É isso aí. Estamos no horário de iniciarmos, o Vanderlei? Sim. Sim? Sim. Então, vamos para a nossa prece inicial? Mais uma vez, agradecendo a presença de vocês, todos que estão aí compartilhando conosco essa live, e que possamos, nesse instante, fecharmos os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, se conectar com o seu eu e com Deus, esse ser superior, com Jesus, esse mestre amigo. Vamos respirando e rogando que Jesus, nesse momento, adentre o lar onde você está,
E você vai sentindo o seu corpo físico se acomodando, a sua respiração serenando, os seus pensamentos. E você então vai se permitindo essa conexão para que você possa aprender em você os ensinamentos de hoje, para que você esteja desperto, para que você esteja atento às lições. Senhor Jesus, nós te pedimos, Mestre de amor, esteja conosco, inspirando o nosso palestrante, nos amparando, nos fortalecendo, a termos em nós a consciência expandida para o tema desta noite, que é tão precioso. Fica conosco, Senhor Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos, mais uma vez. É sempre com muita alegria, com muita responsabilidade que eu aceito, né, os convites para nós podermos conversar sobre temas ligados à nossa doutrina. É claro que o termo palestrante aí, para mim, não funciona muito, porque eu gosto mais de conversar com vocês. Como eu não vou usar hoje o recurso dos slides, então eu vou ter eu posso até responder alguma pergunta, se for pertinente, se for possível também, por causa do tempo que nós temos. O assunto que nós escolhemos hoje fala sobre a caridade. Mas a caridade é uma dos nossos objetivos a ser alcançado. Talvez a caridade plena, como nós vamos ver, talvez seja o objetivo talvez mais distante de nós, porque quando nós chegarmos nesse nível, que é aquela caridade de Jesus, é porque nós já não estamos mais falando disso, nós estamos falando de como ajudar as pessoas única e exclusivamente. Então, eu escolhi as diversas faces da caridade. É claro que a caridade é uma só. É claro que toda a caridade é muito bem-vinda. Mas eu gostaria de mostrar a primeira face da caridade. E a primeira face da caridade é aquela que é mais fácil de ser percebida, né? Talvez até de ser realizada, que é aquela caridade material. Mas sem desmerecer a caridade material, porque imagine você que uma pessoa nos procura e está doente, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar o remédio para ela, né? Se ela tem fome, nós temos que dar o alimento. E se ela tem frio, nós temos que dar o agasalho. Então, a caridade material, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, em algumas situações, são fundamentais. Elas salvam as pessoas de situações horríveis. A nossa casa, durante o ano passado todo, o Cefif auxiliava com cestas básicas 100 famílias. Com o advindo da pandemia, hoje nós estamos auxiliando 400 famílias. E isso porque a necessidade aumentou. Então, é claro que nós temos que estar os acudindo. Mas a caridade, né, não se esgota nessas ações. Na verdade, esses atos não exprimem a grandeza da caridade. Kardec, na questão 879 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar para os amigos espirituais: qual é o caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza? E os espíritos vão responder: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, essa é uma outra face da caridade. É a caridade que não pode ser desligada da justiça e do amor, né? Então, tudo, nós vamos ver bastante este capítulo, esta face da caridade, porque talvez seja a caridade talvez mais difícil de ser entendida, mas a mais bonita e a que vai mais nos levar à nossa evolução. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, no livro 3,
quando Kardec fala das leis morais, das leis divinas, a última lei que ele fala, e isso ele encerra com chave de ouro as leis, ele fala da lei da justiça, amor e caridade. E vejam bem, ele não fala lei da justiça, vírgula. Aí, outra lei do amor e outra lei da caridade. Não, é lei da justiça, amor e caridade. Como o próprio Espíritos responde para ele. Né? Não dá para você ser justo se você não tiver também praticar o amor e a caridade. E Kardec fala que a caridade na concepção de Jesus Cristo, ela era aquele famoso BIP que nós conhecemos. É benevolência para com todos, ou seja, bondade para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, aí nós já ficaríamos com a lei de justiça, amor e benevolência para com todos, indulgência para as dificuldades alheias e perdão das ofensas, que é a caridade. E uma coisa interessante que eu vi numa palestra do Haroldo é que ele fala assim, por exemplo, né, vamos dizer que amanhã nós vamos resolver fazer uma pizza, mas eu vou fazer a massa, eu não quero comprar a pizza pronta e nem quero comprar uma massa pronta, eu vou fazer a massa. Então eu vou pegar uma receitinha no Google, né? Eu vou lá no YouTube, tem receita para tudo, né? Aí eu vou pegar uma receita e lá vai dizer para mim que eu vou ter que pegar uma quantidade de farinha, vou colocar lá uns 2 ovos, ou sei lá, eu dependendo da quantidade de massa que eu vou fazer, e vou colocar água e vou fazer vou manipular essa massa. E de repente eu vou estar diante de uma massa, né? Para eu abrir depois. Agora eu pergunto para vocês, e se nesse momento eu dissesse para vocês assim, viu, tira aí a farinha para mim dessa massa. Vocês acham que era possível eu separar a farinha dessa massa? Ou me dá os ovos que eu coloquei aí. Será que seria possível? Então é assim que nós devemos ver justiça, amor e caridade. Não dá para nós vermos isso separado. É uma coisa só. Então, quando você pratica a caridade, você tem que estar cheio de amor no coração e com muita justiça. Porque, e a mesma coisa a gente fala para a justiça, que parece que justiça é uma coisa de cobrança, que justiça é uma coisa que te vai colocar em situações difíceis, né? Então, tudo é uma coisa só. E só para vocês terem uma ideia, quando nós falamos então, de caridade, de justiça, de amor, é uma coisa integral, né? Completa, perfeita. Não dá para separar. Os hebreus, lá no tempo de Jesus, o Haroldo, além de ser juiz, além de ser um palestrante, um divulgador da doutrina, acho que um dos melhores, né, que nós temos para a nossa doutrina, ele também aprendeu hebraico para poder traduzir os livros e para traduzir algumas coisas. E ele diz o seguinte, que lá na época de Jesus, quando você falava de fazer como se diz, um ato de caridade, tinha uma palavra que falava sedakar. Era uma palavra em hebraico. Um ato de caridade. Significava, a tradução era sedakar. Se você fazia um ato de amor, a tradução é sedakar. Se fazia um ato de justiça, sedakar. Então veja que não é uma coisa inventada. Os espíritos já vêm, já sabem que tudo é uma coisa só. Só para vocês terem uma ideia, como que funcionava a agricultura e lá no tempo de Jesus. Por exemplo, nós temos uma greba de terra que pode ser um retângulo qualquer, de qualquer tamanho, ou até mesmo um quadrado de qualquer tamanho. E nós vamos plantar nele todo. Nós vamos usar toda a extensão para ser plantada. E você sabe como é que eles faziam a colheita? Faziam um círculo e faziam a colheita. Eles só colhiam dentro do círculo. A periferia, né, que ficava fora, era para quem eles chamavam de homeless, ou seja, os sem-tetos, as pessoas carentes da comunidade. Era uma maneira que eles encontravam
de devolver para a comunidade que consumia os produtos dele algumas coisas. Inclusive, quando eles estavam colhendo, se caía alguma colheita no chão, eles também não pegavam, deixavam para os mais carentes. Isso é justiça com amor e com caridade, né? Porque eles entendem que a comunidade precisa deles. Então, era uma maneira que naquela época eles faziam, né? Era uma época que eles faziam a maneira deles fazer a justiça. No livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nós vamos ver uma outra face da caridade, onde Kardec, no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, ele vai falar da parábola do bom samaritano. Quem que não conhece, né? Quem já não ouviu falar dessas pessoas todas que eu estou vendo aqui, pessoas que frequentam nossa casa, frequentam nossos cursos, a lá Marinês e outras pessoas mais. Então, quem que não conhece a parábola do bom samaritano? Né? É uma parábola só que sempre que a gente vai contar uma história, sempre que a gente vai contar um fato, é muito importante que a gente saiba como era o momento, em que situação aquilo aconteceu. Aí a coisa fica mais fácil de ser entendida. E Jesus, quando estava chegando a época da Páscoa, ele chamou os discípulos e ele falou assim: olha, nós vamos para Jerusalém. Nada demais, porque era um costume dos hebreus irem para Jerusalém na Páscoa. Era a peregrinação, era quase uma obrigação, se fosse possível para eles, irem a Jerusalém. Então, para os discípulos, tudo certo. Só que ele falou assim: só que eu quero passar por Samaria antes. Samaria. Então, aí ele ia dar uma volta. Aí o caminho já ficou mais longo. E os espíritos e os apóstolos falaram assim: vamos pegar alguns apóstolos, inclusive João Evangelista, falou: vamos na frente para nós arrumar hospedarias, porque nós não vamos conseguir fazer esse trajeto de uma vez só, né? Você sabe que eles não tinham, que eles usavam uma sandália e um sol no rosto para andar. E também é bom que a gente saiba que na Samaria, onde estão os samaritanos, né? Eles eram inimigos dos judeus. Claro, eram 12 tribos quando Jacó recebeu, Jacó recebeu, ele tinha 12 filhos e ele fez 12 tribos. E depois da morte do rei Salomão, houve a grande cisma, e eles dividiram. Aí ficou, 2 tribos ficaram no sul, com capital em Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E aí eles eram chamados de judeus. E as 10 tribos que ficaram ao norte fizeram a capital em Samaria. Eles eram mais ou menos como são os palestinos e israelenses hoje. Apenas se odiavam. Se odiavam, esse é o termo, e tinha fatos de um matar o outro, e essas coisas todas que nós vemos hoje. E Jesus queria passar na Samaria, e era um judeu, e ele queria passar na Samaria. Então, quando os apóstolos chegaram lá, não deram abrigo para, não conseguiu nenhum tipo de local para eles fazerem um pernoite, certo? E isso não era uma coisa normal, porque lá no Oriente era normal que eles recebessem os peregrinos, era uma obrigação. Tanto é verdade que João Evangelista fica muito bravo de eles não receberem. E existia lá uma coisa mitológica, lá uma lenda, que dizia que você poderia pedir a Deus que jogasse o fogo do céu para acabar para quem não desse hospedagem. E ele fala para Jesus: mestre, vamos pedir, quer que eu peça para Deus mandar um fogo e eliminar todos esses samaritanos? Jesus fala: eu não vim aqui para, vamos dizer assim, desigmar as pessoas. Eu vim aqui para salvar as pessoas. Salvar no sentido educativo, salvar no sentido de ensinar, de trazer as lições, né? Mas, resumindo, eles vão embora cansados, muito sol, aí já pouca comida, pouca água, né? Então, a vida continua. E eles chegam em Jerusalém. Aí tal
o pano de fundo da parábola. Eles chegam em Jerusalém, então tem uma recepção lá, água, comida. Não tem uma recepção de água e comida. Tem os doutores da lei que vêm encontrá-los e querem tentá-lo, né? Porque sabe que isso era uma prática que eles gostavam de fazer. E aí, em vez de dar aquela recepção, deixa eu até ler aqui, porque eu vou falar da parábola agora, aí ele chega e o doutor da lei fala assim para ele. Então, levantando, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar, mestre, preciso fazer o quê para possuir a vida eterna, para possuir o reino de Deus? Isso também é uma coisa interessante, porque lá nos primórdios do monoteísmo, quando Deus prometeu que daria a terra prometida para os 3 patriarcas, né, da israelense, os hebraicos lá, e depois eles morrem, não recebem terra nenhuma, a coisa ficou meio confusa, mas depois vem um sábio, né, que era Eliel, e explica que não é esse reino, que era o reino do futuro, que para nós hoje pode ser até um mundo de regeneração. E eles falam assim, então vocês vão herdar. Então ele pergunta, o que eu faço para herdar, né, para eu ir para o mundo de regeneração? Né? Ele pergunta para Jesus, e ele pergunta, como é que eu faço? Que lei que eu tenho que respeitar? Só para vocês terem uma ideia, no Pentateuco mosaico de Moisés, são 5 livros, e tem 614 leis. Né? Então, eles estão desafiando o conhecimento de Jesus, só que eles não sabiam, na época, que Jesus era o governador do nosso planeta, né? Quer dizer, eles não sabiam com que nível de conhecimento Jesus tinha. Então, Jesus, como também não queria discussão e levar a conversa muito adiante, Jesus responde... na verdade é assim, a gente falou das 614 leis, mas depois veio Moisés, né, mesmo sabendo que tinha um número exagerado de leis, resume em 10, né? Em 10, vamos dizer assim, em 10 leis, né? Que são os 10 mandamentos. E depois, lá na frente, mais uma vez, Gamaliel, quem era Gamaliel? Gamaliel foi o mestre de Saulo de Tarso, né? Foi o mestre, ele que pegou Saulo desde pequenininho e transformou em doutor da lei. E Gamaliel, eles explicam, né, que eles diminuem para 2 leis. Então, você vai ver lá, você vai ler, que lá no Deuteronômios, que é um dos livros do Torá, né, de Moisés, ele diz assim, na Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E nos Levitas 19 e 18 tem, e a teu próximo como a ti mesmo. Então, o doutor da lei está fazendo essa pergunta para Jesus, mas ele sabe tudo. Ele desde o tempo que ele fazia evangelização infantil, ele vem escutando isso, ele recita isso todos os dias, até para chegar a ser o doutor da lei, ele recita isso todos os dias. E aí, ele pergunta para Jesus, mas ele sabe a resposta, né? Ele sabe tudo. Então, Jesus pergunta para ele, Jesus responde com uma pergunta. O que está escrito na lei? Né? Ele sabe do que Jesus está falando. Né? E depois ele pergunta melhor ainda. Que os lês nela? O que você lê? Como você interpreta essa lei? Ele pergunta. O que lês nela? Veja bem que é interessante a pergunta, porque essa mesma lei, que ela existe até hoje, ela está lá, é a mesma doutrina que eles seguem no Torá, essa mesma lei Bin Laden leu e interpretou de uma maneira fundamentalista, né? E criou um monte de homem-bombas e essas coisas todas. Então, não é tão simples assim, né? É uma questão de interpretação. Então, Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? E o que lês nela? Então, ele responde, claro, ele sabe. Aí ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus responde para ele,
muito bem, né? Quer dizer, você foi testado e foi aprovado. Faze isso que viverás, quer dizer, que alcançarás o mundo. Mas vejam bem vocês, a coisa é bem complexa. Quando ele fala, amarás o teu Deus de todo o coração, é mais ou menos assim. Naquela época, eles entendiam que o coração não era apenas a sede do sentimento. O coração também era a sede da inteligência. Era a crença deles. Então, para eles amarem a Deus de todo coração, eles tinham que amar com todo sentimento e com toda inteligência. E os nossos corações, eles não são únicos, né? Eles são partes. Tem hora que nós fazemos bem, tem hora que nós fazemos mal, tem hora que nós somos bonzinhos, tem hora que nós somos malvados. Então, essa divisão do coração não deixa que nós amemos a Deus de todo o nosso coração. Então, para você amar a Deus de todo o coração, você tem que ter uma unidade no coração. E para você ter sabedoria, inteligência para amar a Deus, você tem que ter sentimento e sabedoria. Você tem que controlar as suas paixões para não ter um coração dividido, porque se você tiver um coração dividido, você não é capaz de amar a Deus. Então veja que não era simples. E depois, e de toda a sua alma? O que significa de toda a sua alma? Eles não acreditavam que corpo e espírito fossem duas coisas. Eles acreditavam que fosse uma coisa só. Eles não separavam o corpo do espírito. Então, é mais ou menos isso. Não me venha com sentimento e palavras, né? É necessário gestos concretos. Para você amar a Deus de toda a sua alma, é necessário gestos concretos. Por isso que eles faziam oferenda, né? Eles faziam sacrifício de animais. Por isso que eles faziam peregrinação lá para... que são coisas concretas que eles conseguiam fazer para demonstrar o amor que eles tinham por Deus. E como que era amar a Deus de todas as suas forças? De todas as suas forças, era empregando dinheiro, posses. Então ele dizia assim, entregando tudo que você tem à causa de Deus, ou seja, ao serviço do bem, ao serviço de Deus. Então o doutor da lei sabia isso e ele tirou de letra. Isso aí para ele era fácil. Agora, e a segunda parte dos Deuteronômios, que ele falava, e ao teu próximo como a ti, dos levitas, do teu próximo como a ti mesmo? Aí era mais complicado, porque tinha uma corrente que dizia que o próximo deles era quem era judeu. Essa era a corrente maior. A maioria dos judeus entendia que o próximo dele era o judeu. Se sentasse perto dele lá um romano ou alguma coisa, ele levantava. Se tivesse lá um egípcio caído, ele passava direto, porque não era obrigação dele. E o próximo para eles era irmão, na tradução. Depois veio também o mesmo Eliel, e vem que uma corrente diferente, não. O próximo é todo mundo, o próximo é mais abrangente. Mas a grande maioria acreditava que o próximo era seu irmão. Então, o doutor da lei, né, muito esperto, porque ele fala assim para Jesus, mas quem é meu próximo? Né? Quem é meu próximo? Porque se Jesus fala para ele, teu próximo é todo mundo é teu irmão. Ele fala, não, para mim não. Para mim, meu próximo é... Mas Jesus não é. Jesus é Jesus. Então, o que Jesus faz? Começa a contar uma história para eles. Então, ele fala que descia, né, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, que bateram nele, deixaram ele desfigurado, deixaram ele sem roupa, completamente arrebentado, né? E esse homem é a única personagem da parábola que não é identificado. Nós não sabemos se é grego, se é troiano, se é hebreu, se é judeu, se é samaritano, nós não sabemos. Um homem descia. Se ele descia, ele estava vindo de Jerusalém, né? Aí, o que acontece? Vem passando um sacerdote e desvia. Agora, os sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Era quem cuidava da religião. Eles eram tidos como puros, eles não podiam pegar num cadáver, por exemplo, que depois eles tinham que se purificar, era muito difícil.
Então, o sacerdote vê aquele homem ensanguentado e passa direto. Depois vem um levita. Quem é o levita? Levita é o ajudante do sacerdote. Se o meu mestre passou direto, você acha que eu vou parar? Né? E ele fala, descia um levita, descia um sacerdote, eles estavam vindo de Jerusalém. Então o levita passa direto, porque ele fala, ué, isso, eu estava até comentando com a Janira, né, Janira? Essa coisa de meu mestre faz, eu faço também, é uma coisa interessante, porque tem muitas pessoas que acompanham a religião, seguem uma doutrina, porque os outros seguem, e porque parece que aquele que segue, sei lá, tem alguma coisa a mais, é o meu guru, né, como você disse, então eu sigo aquela religião. Mas, aí, na parábola, aparece um samaritano. Quem é o samaritano? Jesus está usando o termo samaritano. Ele tinha vindo, o samaritano não recebeu ele. Ele veio tomando do sol, estava com fome, estava com sede, e ele chega e dá como exemplo o samaritano, que é o pior inimigo daquele doutor da lei que está ali. Quer dizer, os apóstolos já ficaram, João Evangelista deve ter ficado vermelho, verde, né? Porque ele já fala, né? Já dá um tapa com luva de pelica. Porque ele não reconhece o samaritano como inimigo. Então ele escolhe o samaritano. Então o que o samaritano fez? Né? Daí tem que ler, que fica melhor, né? Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia o homem, foi tocado de compaixão. O que significa tocado de compaixão? Que quem tocou essa compaixão nele? Deus, né? Deus, ele foi tocado de compaixão. Então, a gente pode dizer, nessa condição, que ele estava, né, amando a Deus de todo o seu coração. Porque ele foi tocado no coração, dentro dele. Então, ele está amando a Deus de todo o seu coração. Aí ele desce, pega óleo, quer dizer, ele pega um vinho, que é um antisséptico também, que tem lá suas propriedades curativas, pega o azeite, que vai acalmar as feridas, que é analgésico, um bálsamo. O que é isso? É amar a Deus de toda a sua alma. Ele estava fazendo tudo que ele podia. Ele pôs ele pôs a pessoa em cima do cavalo e foi como um escravo puxando o cavalo. Ele estava fazendo tudo que ele podia de concreto. Isso é amar a Deus de toda a sua alma. E depois falta a terceira parte. Ele chegou lá na hospedaria e deixou 2 moedas, que é amar a Deus com todas as suas forças. E disse assim: então, quando eu voltar, se ele contrair mais alguma despesa, eu pago, né? Então, essa é exatamente a história. Então, ele amou a Deus, né? Todo o seu coração, toda a sua alma, com todas as suas forças. E aí, Jesus, é claro, né? Jesus vai perguntar para ele, para o doutor da lei, quem é o próximo dele? Você acha que o doutor da lei vai falar, o samaritano? Quando a gente não gosta de alguém, a gente fala assim, sim, tá, acho que foi aquele ele fez bem, né? Então, ele não fala samaritano, porque ele também é inteligente, ele fala, aquele que exerceu misericórdia para com ele, certo? Então, vem aí uma coisa interessante para nós. Quem é o nosso próximo? Agora nós estamos trazendo para nós. Quem é o nosso próximo? É aquele que nasceu como meu irmão na certidão de nascimento, como minha esposa, como minha mãe, como meu pai. É esse o nosso próximo? Esse é meu próximo? Na verdade, o próximo não é uma coisa que já nasce pronto. O próximo é aquele que você se torna o próximo dele. Você se torna o próximo através dos seus atos. Então, é claro que não vai acontecer isso com o espírito, que eu vou falar, não deve acontecer. Mas existem casais, marido e mulher, que dormem há 20 anos juntos e não são próximos. Existe pai, mãe, filhos que não são próximos. Então, não é porque nós estamos juntos que aquele próximo está na minha casa. O próximo é aquele que você se torna o próximo dele.
Essa é uma das grandes lições da caridade na parábola, né? Então, eu contei porque eu achei muito interessante. Agora, uma outra face da justiça e do amor e da caridade é a justiça de Deus. Então, nós temos que falar um pouquinho sobre a justiça de Deus. Vocês acham que a justiça de Deus, ela vem sem amor e sem caridade? Você acha que Deus é que ensina tudo para nós, que Jesus traduziu todos os ensinamentos para nós chegarmos até Deus? Você acha que ela vem sem amor e caridade? Então, vamos analisar, fazer uma análise. Quando nós desencarnamos, tá? Nós desencarnamos e chegamos lá no plano espiritual, tem um juiz esperando lá nós, sentadinho lá, com uma toga assim, para apontar o dedo para nós, tem um juiz que vai nos julgar, assim tivesse, né? Podia não ver alguma coisa, né? Que a gente fez se tivesse um juiz, mas na verdade, não tem, né? Quem vai condenar você é você mesmo. Então, o que acontece? Abre uma tela, que é o seu perispírito, como se fosse uma TV 4K, daquele telão 4K, com uma imagem nítida e perfeita, que para todo mundo ver, né? Abre uma tela e começa a mostrar as coisas que nós fizemos, não é isso? É isso. Inclusive, conversas no WhatsApp, acho que já está mostrando lá também, né? Aquelas conversinhas que a gente fica fazendo no WhatsApp, algumas conversas que a gente fala mal de alguém, assim, deve estar aparecendo lá naquela tela, né? Também aparece. Então, muitas vezes, pela vida que nós levamos aqui, quando nós chegamos no plano espiritual, nós somos aqui sadios, sãos, de corpo bonito, perfeito, e chegamos lá mutilados. Parece que nós chegamos de uma guerra. De tão desequilibrado que nós chegamos devido às nossas coisas. E aí você está vendo lá o telão, daqui a pouco passa um espírito e fala assim para você: você teve algum problema com a sua sogra? Ele fala: como é que você sabe? Está marcado no telão, né? Quer dizer, nós somos um livro aberto. Nós somos um livro aberto para que a espiritualidade veja. Agora, pelas sucessivas e caridosas intervenções de Deus, ele nos oferece, através da reencarnação, oportunidade para que os nossos defeitos sejam temporários, para que com a lei da evolução nós vamos deixando os nossos defeitos para trás e vamos adquirindo as virtudes que são eternas. Uma vez que você adquire virtude, você vai levando essa virtude. Os seus enganos, os seus erros, você vai deixando eles para trás, né? Então, essa é uma coisa. Então, a justiça de Deus é assim, ela vai te dando oportunidades outras. Então, tem algumas situações que você está conversando com uma pessoa querida sua, e aí você pega e mostra uma foto assim, e fala assim: a Janira aqui está do meu lado, eu estou vendo eu e a Janira. Eu mostro uma foto para vocês e falo assim: ó, tá vendo essa moça aqui? Nossa, essa moça, uns 10 anos atrás, ela me fez tanto mal para mim, mas olha, eu não odeio essa pessoa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Com a lei da evolução, com as coisas que nós aprendemos, essa Janira da foto é a mesma Janira de 10 anos agora? Não, né? Claro que não. Nós já adquirimos, nós já podemos ter mudado muito, mas nós nos mantemos nossos pensamentos nessas coisas. Por isso que nós falamos da justiça de Deus. Eu acho que eu tenho tempo, então vou contar uma historinha para vocês. Vamos imaginar que uma mãe tem um filho de 12 anos de idade. E esse menino é a mãe e o menino. Aos 13 anos de idade, ele é apresentado ao crack, essa droga. Aos 14 anos, ele já está viciado completamente. Aos 15, 16 anos, ele já está traficando, né? Aos 18 anos, ele perdeu totalmente o sentido da vida, ele não sabe mais o que ele está fazendo. E, sei lá, aos 20 anos, esse menino por uma razão qualquer, ele é assassinado. E ele desencarna. A mãe aqui, nas suas orações, a mãe é boa, é uma mãe que fez o que pôde pelo filho.
Aí passa o tempo e chega a vez dela, né? Ela também desencarna. E quando ela chega lá no céu, qual a primeira coisa que ela pergunta lá no céu? Onde está o meu filho? O que vão responder para ela? Seu filho não está aqui. Seu filho está lá no inferno. É claro que não existe, nós estamos falando inferno de Dante aí, né? Quer dizer, seu filho está lá no inferno. Ela fala, então eu não quero ficar aqui. Eu quero ir lá com meu filho. Mas você não pode ir lá com seu filho porque você fez coisas que te dão o direito de ficar aqui. Mas eu não quero ficar aqui. Mas não é permitido. Então, cadê a justiça de Deus nessa história? A justiça de Deus está no seguinte: ele fala, você não pode, mas nós vamos mandar você lá para a terra, você vai ter novamente ele como filho, só que ele vai vir com alguns problemas mentais um pouco, com muito pouca locomoção, quase não vai poder sair de casa. Esse menino vai aprender a amá-la, e daí vocês vão voltar para cá, e os dois vão ficar aqui. Isso não é uma justiça, uma coisa maravilhosa, uma caridade que Deus faz? Porque acontecem os desenganos, acontecem os erros, sempre acontece. Mas sempre nós vamos conseguir reparar esses erros, certo? Então, a gente tem que pensar na caridade como uma coisa que, uma benevolência, uma bondade que nós espalhamos. Sabe por quê? Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos ter que ter pessoas que advoguem ao nosso favor. Vocês lembram de André Luiz? André Luiz, quando desencarnou, eles ficaram procurando. Ele falou, tem uma pessoa aqui que faz oração todo dia para André Luiz. Tem uma pessoa aqui que faz oração e já serviu para ele. Imagine se ele tivesse espalhado bondade. Então, ele fala assim, que espalhar a bondade é mais ou menos assim. Se eu pegar agora, deixa eu ver quem que está aqui, a Marinês, que eu conheço bem aqui. Se eu pegar e der para a Marinês uma melancia e falar para ela, quantas sementes tem nessa melancia? Ela pode demorar um tempo, ela vai abrir a melancia, vai contar e vai falar para mim, tem 290 sementes, né? Claro, né? É muito fácil. Agora, e se eu chegar e falar para ela assim, eu vou pegar uma semente de uma fruta e vou dar para você. Quantas frutas tem nessa semente? Puxa, dessa semente vai nascer uma muda, né? Se for de laranjeira, por exemplo, quantas laranjas essa laranjeira vai dar? Então, é mais ou menos isso. Quando você distribui bondade, você distribui sementes. Quando volta para você, volta árvores. Você nem dá conta de tanta coisa que volta para você. Então, distribuir bondade é uma das obrigações que nós temos. É a caridade, é a benevolência para com todos, mas sem intenção. Né? Vamos distribuir essa bondade, mas sem intenções. É exatamente isso que acontece. Para eu encerrar, né? Já está chegando a nossa hora. Eu vou contar mais uma historinha para vocês que fala exatamente disso. Chico Xavier, né? Sempre ele, que é um exemplo que conviveu conosco, que nós sabemos de todas as dificuldades e toda a santidade que ele tinha, ele sempre, aos fins de semana, que ele não precisava trabalhar, ele subia no morro, ele ia visitar as pessoas pobres. E ele ia todos os sábados na casa de uma moça que chamava Valéria. Então era uma casa muito pobre. Morava a mãe e a filha, que é a Valéria. A Valéria tinha problema mental e era paraplégica, né? Então era um nada em termos de vida, né? Que nós conhecemos por vida. E ele ia lá
E dava um passe nela e tal. E um sábado ele chegou lá e ele falou assim para a mãe dela: olha, eu acho que a Valéria hoje vai falar uma palavra. Ficaram todos na expectativa, né? Aí o Chico foi, ela estava deitadinha na cama, ele deu o passe. E aí ele falou: fale, Valéria, fale alguma coisa. Valéria, fale Jesus. E ele falou: não, Valéria, fale Jesus. E de repente a menina falou Jesus. Aí ele abraçou a mãe, abraçou a menina, foi uma alegria incrível, né? Aí no sábado seguinte ele voltou lá, a menina tinha desencarnado. Quer dizer, tinha se libertado, né? Tinha se libertado. Bom, a história é essa, mas o tempo passou. Sei lá quantos anos depois, uns 10 anos depois, eu não sei quantos, o Chico teve uma angina. Isso é um fato, né? Ele teve uma angina e ele disse que doía muito o coração dele. Né? Ele falava que tinha como se fosse uma serpente que ficava picando o coração dele. Ele estava sofrendo muito. E uma noite ele estava deitado na cama dele, de repente uma luz invadiu o quarto dele, uma luz. Ele viu uma moça linda, sabe? Assim, uma princesa, né? Uma moça muito bonita, chegou perto dele, colocou a mão no coração dele, né? Ele ficou todo iluminado, a dor passou imediatamente. E ela né, pôs a mão, aí ela viu que acalmou tudo, ela ia indo embora, ele falou: moça, né? Fale pelo menos para mim teu nome, né? Ela falou: você me conhece? Ele falou: não, nunca vi você. Não, você me conhece. Tenho certeza que eu não vi você. Ela falou: Jesus. Então, o Chico, né, sentiu toda aquela luz, né? E a moça foi embora. Então, veja, ele distribuiu uma semente lá. Você veja o que volta. Aquele corpo daquela menina, que era um corpo todo dificultoso, absorveu todas as coisas que ela tinha que absorver, as energias ruins e tudo. E ela agora era né, um espírito iluminado. E o espírito que tem essa elevação pode se apresentar como ele quiser. Ele tem esse controle. Então, ela se apresentou muito bonita para o Chico. Então, o que a gente pode falar para a gente encerrar é assim, sabe? Nós podemos deixar de ser orgulhosos para nós sermos caridosos, porque uma coisa é contrária à outra. Porque se nós formos inteligentes, nós sabemos que nós distribuindo bondade, nós distribuindo caridade, isso vai voltar para nós de uma maneira poderosa, né? Então, que Jesus possa nos acolher nessas épocas tão difíceis, que a espiritualidade possa permanecer conosco. Obrigado. Nós que agradecemos, Vanderlei, por trazer para a gente tantos ensinamentos valiosos com essa palestra de hoje, As Diversas Faces da Caridade, com Vanderlei Porcel, aí, nosso amigão. E nós agradecemos vocês por estarem aqui conosco e vamos agora ao nosso momento do nosso passe e logo depois as nossas vibrações. Então eu peço que nesse momento vocês se concentrem mais uma vez, aproveitem esses fluidos que já estão conosco aqui, tão benéficos, desde o começo, em que nós convidamos Jesus para estar conosco, que nós convidamos a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos conduz nessa caminhada. Então, que nesse momento, meu amigo, minha amiga, feche seus olhos e se permita receber. Comungue com Jesus nesse instante as suas necessidades. Peça a Ele para vir ao teu encontro, trazendo esses bálsamos que curam o seu corpo e a sua alma. E sinta descendo do céu nesse instante. Luzes amorosas, pétalas perfumadas de flores que tocam o seu corpo físico e o seu espírito. Respire profundamente, sinta em você essa paz.
esse equilíbrio. Se permita receber. Você merece essa ajuda. Acredite, tenha fé que Jesus está na sua frente, com as mãos sobre a sua cabeça, irradiando luzes amorosas, que venha te reequilibrar, que venha te trazer a serenidade, que te proporcione ativar a sua vontade e a sua coragem para você enfrentar as provas da sua vida. Aqui, neste momento, nessa existência. Sinta e agradeça. Agradecemos então, Jesus, a espiritualidade amiga, por este passe que nos reequilibrou, este passe que nos fortaleceu, que nos trouxe a compreensão ao nosso ser, das nossas dificuldades, potencializando a nossa vontade, a nossa coragem e a nossa fé. Então, Jesus, nós te convidamos para ir conosco a todos os cômodos do nosso lar, fluidificando a nossa água, erguendo suas mãos luminosas sobre os nossos familiares, presentes em nosso lar, trazendo a todos os corações a paz, a tua paz, o teu equilíbrio, o teu conforto, a tua serenidade, Jesus. Curando a cada coração, a cada pensamento, a cada ser na sua essência. E te convidamos ainda, Jesus, segure em nossas mãos, porque nós vamos agora até a casa dos nossos amigos, levando para eles também um pouco dessa luz, dessa força, dessa coragem, desse amor. Reequilibrando cada ser necessitado. Te pedimos ainda para ir conosco, Jesus, até os asilos, levar conforto, alegria e esperança. Aos hospitais, levar coragem e força para cada doente, para cada familiar, para a equipe médica, para que juntos possam vencer as provas. Vamos ainda, Jesus, até os abrigos, até as ruas onde moram os nossos irmãos que não têm casas, não têm família, até os presídios, onde os irmãos se encontram encarcerados por suas dívidas cometidas aqui na terra. Que a tua luz, Senhor, possa curar esses corações revoltados. E então, nós te pedimos, Jesus, ir conosco a todos os cantos onde exista uma dor, um sofrimento, e que a tua luz maior possa abraçar o nosso planeta, possa abraçar os nossos governantes, possa abraçar aquele irmão que sofre ou chora. E, enfim, Jesus, nós te agradecemos por mais esta noite, por mais esta oportunidade. E juntos vamos orar a prece que o nosso querido irmão, nosso querido mestre e companheiro nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós ao nosso reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Jesus, cair-nos em tentação. E livra-nos de todos os males, hoje e sempre, porque é teu o céu, o reino e toda a glória.
e toda sabedoria, Jesus. Então te pedimos, te rogamos, fica conosco nos amparando, nos trazendo mais bondade aos nossos corações, mais caridade, mais benevolência, mais humildade, para que possamos sempre estender a mão àquele que esteja necessitado, Jesus, seja na rua ou dentro dos nossos lares, que possamos ser seres melhores, hoje e sempre, que conduza os nossos pensamentos, amigo querido, sempre nos elevando e nos ajudando a superar as nossas provas. Fica conosco, Senhor Jesus, que assim seja. Que assim seja. Então, gente, Obrigado. precisamos dar os nossos recadinhos. É rápido, né? Como o Vanderlei falou, o Irmã Francisca tem ajudado a mais de 400 famílias que estão passando por necessidade nesse momento de pandemia, necessidade material, de alimento, né? E nós pedimos a ajuda de vocês, né? Para que possam nos ajudar nesse momento, de uma forma com recursos financeiros. Os dados da conta do Irmã Francisca você encontra nas nossas páginas do Facebook e do YouTube, assim como as nossas lives, que estão no Facebook e no YouTube, que nós estamos aqui fazendo nas segundas-feiras, nas quintas, nas sextas e nos domingos. Tá certo? Então, gente, nós agradecemos a vocês por estarem conosco mais nesta live e desejamos que todos tenham uma noite abençoada, um final de semana de muita luz e muita paz. Gratidão, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite.